já está aqui na tela, o nosso tema. E aqui eu intitulei A Reunião no Céu com Todos os Santos, isto é, todos os santos das 7 eras da igreja. E o nosso texto está em Apocalipse 5. E pode parecer estranho para muitos que nós tomássemos Apocalipse 5 para falar do encontro nos ares com os santos. Parece estranho, mas não é. Nós veremos o que o profeta disse a respeito desse texto e vocês com muita atenção me acompanhem com seus lápis, com a caneta, com papel, e você sempre pode voltar aqui no vídeo e assistir novamente. Está bem assim? Creio que sim. Que Deus possa nos abençoar, todos nós, nesta noite. Vocês que estão na audiência aí do outro lado, mais uma vez saúdo vocês em nome de Jesus. Muito obrigado sempre por estar conectado aqui conosco. Bom, a leitura que nós tomaremos nesta noite está em Apocalipse 4, está aqui na tela. Apocalipse 4 diz: depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Vamos parar aqui, porque depois eu vou voltar aqui, está bem? E eu quero chamar muita atenção de vocês. Mas olha, isso aqui, que Deus nos ajude, né? Que vocês prestem atenção, prestem atenção. Na mensagem à brecha, o profeta fala de Apocalipse 4, como também em várias outras mensagens. E ele diz para nós quando esta cena acontece, de Apocalipse 4. Dê uma olhada aqui na mensagem à brecha. Agora, vamos abrir no capítulo 5, porque ele falou do capítulo 4 e 5 na mensagem à brecha, que na verdade é a mesma cena, praticamente. Isto não são os 7 selos, é a brecha. Ele está falando da mensagem que ele estava falando, o assunto, né? Mas ele fala, vamos abrir no capítulo 5. Agora, e houve um capítulo 4, melhor dizendo, de Apocalipse, e nele, de certo modo, revelou algo que aconteceria depois da igreja subir. Presta bem atenção no que ele está dizendo aqui. Ele está revelando para nós que a cena de Apocalipse 4 e 5, e eu vou ler para vocês, acontece depois que os santos saírem da terra, os que estiverem vivos. Aí ele ainda ressalta: a igreja sobe no capítulo 3 de Apocalipse e não retorna até o capítulo 19 de Apocalipse. Está vendo? O profeta está dizendo que a cena de Apocalipse 4 e 5 acontece depois que nós sairmos da terra. Quando nós sairmos da terra, a visão é Apocalipse 4 e 5. Meu Deus, mas 4 e 5? Mas 5 não é a abertura do livro? Vamos lá então. Deixa eu achar aqui para vocês ir na ordem correta. Muito bem. Meus amados ouvintes, amigos e amigas, todos que estão nos acompanhando nesta noite, o irmão Neville, o irmão Billy, eu quero dizer algo para vocês. O que eu vou ler para vocês aqui agora, que se encontra na mensagem à brecha, na minha opinião, esse texto que eu vou ler, a partir do parágrafo 288, compreende alguns parágrafos ali, a partir do 288. Eu considero, em todas as mensagens, uma das passagens mais importantes para nós crentes. Volto a repetir, eu considero uma das passagens mais importantes do que você possa talvez imaginar, para nós crentes. Pois aqui o profeta vai entrar em Apocalipse 4 e 5, que está falando da mesma cena, e ele começa a explicar para nós o que é Apocalipse 5, o que é Apocalipse 4 e 5. E nas palavras do profeta, eu vou ler aqui para vocês, ou vou colocar na tela para vocês. Dê uma olhada aqui, 288. Apenas ouçam isso, permitam-me apenas ler isso agora. Creio que é melhor apenas lermos direto do livro, incluindo o verso 7, e observe o verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus,
enviados a toda a terra. Vejam, ele já está explicando as 7 eras da igreja. Os 7 mensageiros que mantinham aquele fogo queimando. Está vendo? Ele está dizendo para nós que este cordeiro é um símbolo que representa quem? Os membros das 7 eras da igreja e os 7 mensageiros que são os líderes dos 7 grupos. Então é um símbolo. Esse cordeiro é um símbolo. Quando João foi arrebatado, quando ele foi raptado, quando a noiva for raptada, o que ela vai ver? Ela vai ver os grupos das 7 eras da igreja e ela vai ver os 7 mensageiros. O profeta que está dizendo, ele está revelando os símbolos. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Agora observe, quando ele fez isto, observe o que aconteceu. Pense num jubileu. Agora, isto é exatamente o rompimento daqueles selos acontecendo. Entraremos na meia hora de silêncio logo após isso. Quando toda a criação estava gemendo, ninguém sabia o que fazer, e João estava chorando, aqui vinha o cordeiro, se aproximou. E este livro estava nas mãos do dono original, porque o homem havia caído e o perdido, e ninguém era mais capaz de olhar para ele, para redimir a terra, nenhum sacerdote, papa, nada, como eu disse. Mas o cordeiro surgiu, nenhuma Maria, nenhum santo isso ou santo aquilo. O cordeiro surgiu, ensanguentado e imolado, e tomou o cordeiro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. E quando eles viram que havia um Redentor, todas aquelas almas debaixo do altar, quando os anjos, quando os anciãos, quando tudo ver aquilo, quando isto for feito, isto ainda se encontra no futuro. Ele estava falando isso em 63. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, isso aqui não é agora. Este é um evento que vai acontecer lá no futuro, quando os santos que estão na 6ª dimensão, quando o livro for aberto para eles. Não é agora. Aqui o livro está sendo aberto para os que estão vivos na terra. Mas aqui a cena de Apocalipse 5 é quando o livro for aberto para os santos que estão no céu. E isto ainda se encontra no futuro. Nesta noite ele é mediador. Mas ele vai chegar a este ponto. E quando ele tomou o livro, as 4 criaturas e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, os quais são as orações dos santos. Estes são aqueles que estão debaixo do altar, que oraram tempos atrás. Veja, eles haviam orado por redenção, orado por ressurreição, e aqui estão estes anciãos despejando suas orações. Porque agora nós temos um representante. Temos um representante no céu que surge para fazer suas reivindicações. E cantavam um novo cântico. Claro, o livro foi aberto para eles. Dizendo, tu és digno de tomar o livro e de abrir os selos, pois fostes imolado e tem-nos redimido para o nosso Deus através de teu sangue, de cada tribo, língua, povo e nação. Olha, todos os santos de todas as eras, das 7 eras. E nos tem feito para nosso Deus reis e sacerdotes, e nós reinaremos na terra. Eles queriam retornar, e aqui eles estão retornando para serem reis e sacerdotes. Glória a Deus. Me sinto tão bem que poderia falar em línguas. Vejam, observe. Parece que não tenho linguagem suficiente para lhe louvar com ela. Preciso de uma que nem conheço. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Ouçam que jubileu acontecendo. Quando eles viram que aquele cordeiro veio e tomou o livro da redenção, as almas bradaram. Nós entraremos nisso. Tudo, os anciãos se prostraram, eles despejaram as orações dos santos. O quê? Havia representando um parente redentor por nós. Eles se prostraram em suas faces, eles cantavam um novo cântico e diziam, tu és digno, pois tu fostes imolado. Observem, e dê uma olhada nestes anjos. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e das criaturas e dos anciãos, e o número deles era 10 milhares vezes 10 milhares de milhares, dizendo com grande voz, digno é o cordeiro que foi imolado, para receber poder, riquezas, sabedoria, força e honra e glória e ações de graças. Que jubileu acontecendo onde? No céu. Quando o cordeiro guia deixa o recinto da intercessão para vir aqui para possuir suas reivindicações. Ele estava usando um quadrinho e ele estava falando das almas debaixo do altar, os santos da noiva das 7 eras. Que jubileu acontecendo no céu quando o cordeiro guia deixa o recinto da intercessão. Nesse ponto, acaba-se a intercessão. Quando isto acontecer no céu, é porque acabou o sangue. Para vir aqui para possuir suas reivindicações. Sabem, aquilo chegou perto de João, ele deve ter visto o seu nome escrito lá,
quando os selos se romperam, ele deve ter ficado muito feliz. Ouçam o que ele disse: toda criatura que há no céu e na terra e debaixo da terra, e as que estão no mar e tudo que neles há, me ouviram dizer: ações de graças, e honra e glória e poder sejam dadas a ele que se assenta sobre o trono e ao Cordeiro para todos sempre. Amém. E as 4 criaturas responderam amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram aquele que vive para todos sempre. Pense num jubileu, pense num tempo quando o Cordeiro vier adiante. Vejam, o livro está selado até no céu. Os mistérios estão. O livro está selado até no céu. Os mistérios estão. Ah, meus amados, espera aí, vamos ver. Meus queridos ouvintes, olha só. Lá do outro lado, lá na 6ª dimensão, nós temos 7 grupos. Tem 7 eras da igreja. E todo e cada santo que viveram nas eras passadas estão lá, aguardando para voltar para a terra. Eles estão aguardando. E aqui em Apocalipse 5, esta visão de Apocalipse 5 são as almas desses santos, ou estes santos, literalmente falando, que estão lá e mostra para nós quando o livro vai se abrir para eles, os 7 selos vão se abrir para eles. Pois eles viveram sem a abertura dos selos, já falei isso aqui antes, mas eu estou indo com calma desta vez. E o profeta disse, isso vai acontecer, e ele diz, quando isto acontecer, não tem mais sangue. Quando isto acontecer, claro que não tem mais sangue. Significa que o último que estava na terra também já entrou. Nós vamos falar disso mais para frente. Esta cena, meus amados, esta cena é uma cena maravilhosa. É uma cena maravilhosa. Então nós vamos ver, depois eu quero falar um pouco dos símbolos.